Boa tarde, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Hoje não vou colocar à vista a minha linda imagem. Por quê? Porque eu pintei o meu cabelo e a minha testa tá assim uma coisa muito linda, muito interessante. E então eu vou deixar para colocar a imagem só na próxima aula, tá? Hoje nós vamos fazer uma revisão sobre adjetivos e numerais. Eu sei que você já entende, eu sei que você conhece o conteúdo, mas é necessário que a gente faça essa revisão, tá? Então, adjetivos. O adjetivo é uma classe de palavra. Deixa eu mudar aqui. Classe de palavra. É uma classe de palavra variável. Varia em gênero e em número, para concordar com o substantivo, ou a gente vai ver depois com o pronome substantivo. E também é uma classe de palavra aberta. E o adjetivo, ele vai variar para se referir a um substantivo ou a um pronome substantivo. Gente, o que seria, né? De forma assim, bem rápida. O que seria esse pronome substantivo? O pronome substantivo é um pronome que substitui o substantivo. Quando eu digo assim, Maria está doente, ela foi ao hospital. Esse ela está substituindo o quê? Não está substituindo o substantivo Maria? Pronto, é porque é um pronome substantivo. Então, veja que o adjetivo, ele tanto vai se referir ao substantivo, como ele também pode se referir a um pronome substantivo, que substitui o substantivo, tá? Ele varia em gênero, que é o quê? Masculino e feminino, e ele varia em número, que é o quê? Singular ou plural, para concordar com esse substantivo. E é uma classe de palavra aberta, tá? Todos os dias são criados novos adjetivos, novas palavras que servem para qualificar, apresentar uma condição ou um estado. Restringe ou especificando o seu sentido, o sentido desse substantivo. Então, você vai perceber que o adjetivo, ele tem a capacidade de fazer qualificação, ou seja, dar uma qualidade ou uma característica, como a gente aprendeu no ensino fundamental, qualificação ou característica. Ele apresenta uma condição e também ele pode apresentar um estado desse substantivo. A gente costuma dizer que o adjetivo é um termo subordinado. Por que subordinado? Porque, veja, a gente aprendeu que o substantivo é o dono da festa. Ele é quem vai dar a festa, ou seja, ele chega e manda na parada. O adjetivo, o artigo, o numeral e o pronome, eles têm esse poder de apenas obedecer ao substantivo. Por isso que a gente diz que o substantivo, ele é o rei, ele é o chefe, é o dono da parada. E o artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome, eles vão se subordinar ao substantivo. Por quê? Se o substantivo estiver no feminino e no singular,
todos esses termos deverão se subordinar ao substantivo e ficarem também no feminino e no singular. Por quê? Porque eles obedecem às ordens do substantivo. Tudo bem? Então, vejam. Quando eu coloco assim: o menino é bonito. Aqui a gente tem, ó, artigo. Por que eu sei que é artigo? Porque está acompanhando um substantivo e ele está definindo esse substantivo. Não é um menino qualquer, mas é o menino, aquele que eu e você, nós temos conhecimento. Nós sabemos sobre quem estamos falando. Então, esse menino aqui, ele é substantivo. Se é substantivo, então próximo desse termo aqui pode ter um artigo, pode ter um adjetivo, pode ter um numeral e pode ter um pronome. Nesta frase aqui, quais os termos subordinados que eu encontrei? Eu encontrei o artigo, que está concordando em gênero e número com o substantivo, e eu também encontrei essa palavra aqui, bonito, que está concordando em gênero. Veja, o substantivo está no masculino, o meu adjetivo está no masculino. Veja que o meu substantivo está no singular, o meu adjetivo também está no singular. Então, ele está se subordinando em gênero e em número para concordar com o substantivo a que se refere. Tudo bem? Quando eu digo assim: João está atarefado. Olha, quando eu digo João está atarefado, veja, eu tenho um substantivo aqui. Então, próximo dele, eu posso encontrar qualquer uma dessas classes subordinadas. Eu posso encontrar um artigo, um adjetivo, um numeral e um pronome. Quando eu olho para a frase, João está atarefado, você vai perceber que está é um verbo, e o atarefado, você vai me dizer, professor, atarefado não é um verbo no particípio? Sim, é uma forma nominal do verbo chamada de particípio. Só que você também vai se recordar, não sei se você já assistiu a aula de verbo, provavelmente não, mas você vai lembrar que eu falei que o particípio, ele tem um valor de nome. E que nome seria esse? Justamente adjetivo. Veja, aqui é a condição que João se encontra. Qual é essa condição? João está atarefado. É a condição de João. Então, esse adjetivo aqui está se referindo a esse substantivo, está implicando, não é uma característica, está indicando uma condição ou um estado de João. Eu tenho outra, João de novo, porque eu sou muito criativa. João está doente. Vamos colocar outro verbo para ficar diferente? João ficou doente. Veja, eu encontrei o meu substantivo, né? O meu substantivo próprio. João ficou doente. Veja, eu encontrando um substantivo, obviamente perto desse substantivo eu posso encontrar o artigo, o adjetivo, o numeral ou o pronome. Nessa frase aqui, que eu encontrei um substantivo, qual foi um desses termos subordinados que eu encontrei? Eu encontrei o adjetivo. E é um adjetivo que a gente vai ver, adjetivo uniforme. Por quê? Porque é o mesmo adjetivo que você utiliza para designar o gênero masculino e o gênero feminino. Veja que se aqui fosse Maria, em vez de João fosse Maria, o adjetivo ele permaneceria imutável. Por quê? Porque ele é um adjetivo uniforme. Só tem uma única forma para designar masculino e feminino. Com esse adjetivo aqui, eu estou indicando o estado de João.
Veja, quando eu digo assim, João ficou doente, nós tivemos uma mudança de estado. João não estava antes, mas agora João está. Então, essas palavras que indicam qualificação ou característica, condição ou estado, essas palavras, elas são adjetivos. Tudo bem? Espero que tenha ficado fácil para você até agora, tá? Vamos ver aqui. Olha, eu preciso, antes da gente entrar na classificação dos adjetivos, eu preciso lembrá-los de uma grande classificação dos adjetivos, que são adjetivos objetivos, você se recorda? E adjetivos subjetivos. O adjetivo, ele vai ser um adjetivo objetivo, gente, quando aquele adjetivo, ele vai expressar um valor a respeito do substantivo, só que não cabe discussão. Porque aquele adjetivo, ele é objetivo, ele expressa o mesmo valor para mim e para você. Então, quando eu digo assim, o carro é preto. Veja, eu localizei o meu substantivo. Então, perto do meu substantivo, pode vir um adjetivo, um artigo, um numeral e um pronome. Aqui eu localizei o artigo definido e eu localizei uma palavra que dá uma característica ao meu carro. Se dá característica é porque é adjetivo. Pronto. Artigo, substantivo, adjetivo. Agora, olhe para esse adjetivo. Quando eu digo assim, o carro é preto. O que é preto para você é preto para mim? Quando eu digo assim, a blusa é preta, você já consegue formar essa imagem na sua cabeça sem qualquer discussão? Consegue. Por quê? O que é preto para mim é preto para você. Então, ele é um adjetivo objetivo, não cabe discussão. Então, lembre que o objetivo não cabe discussão. É para mim, é para você, tá? Diferente é o que acontece no adjetivo subjetivo. Por quê? No adjetivo subjetivo, há uma discussão a respeito daquele adjetivo. Quando eu digo assim, o menino é bonito. Eu localizei o meu substantivo. Então, perto do meu substantivo pode vir um artigo, um adjetivo, um numeral e um pronome, certo? Pronto. Aqui eu localizei um artigo definido. Aqui é o meu substantivo. E aqui é o meu adjetivo. Por quê? Porque é uma palavra que dá característica ao meu substantivo, tá bom? Aqui é o meu adjetivo. Agora, preste atenção. Quando eu digo assim, o menino é bonito, o que é bonito para mim, necessariamente é bonito para você? Quando eu digo bonito, você conseguiu formar uma imagem na sua cabeça sem discussão? Você garante que o que você pensou é a mesma coisa do que o outro pensou? Não, gente. O que é bonito para mim pode não ser bonito para você. Então, veja que esse adjetivo aqui, a gente pode discutir. Por quê? Porque são conceitos diferentes para mim e para você. Então, o adjetivo subjetivo cabe discussão. Porque é muito relativo. O objetivo, ele é absoluto. O subjetivo, ele é relativo. Tá bom? Pronto. Veja se você ficou com dúvida. Então, se eu coloco assim,
Eu digo, Marli é conversadeira. Conversadeira. Esse conversadeira. O que é conversadeira para mim? É a mesma coisa para você? Sim, né, gente? Conversadeira não tem, e é um adjetivo até popular. É linguagem coloquial. Cabe discussão para mim e para você? O que é conversadeira? Beber um gole d'água. O que é conversadeira para mim? É conversadeira para você? Acho que sim, né? Não cabe discussão. É aquela pessoa que conversa muito, fala pelos cotovelos. Então não cabe discussão. Quando eu digo assim, então aqui é um adjetivo objetivo. Quando eu digo assim, o sapato é brasileiro. Olha esse brasileiro aqui. Quando eu digo assim, o sapato é brasileiro. O que é brasileiro para mim é brasileiro para você? Sim, né, gente? Aqui não tem discussão. Por quê? Porque brasileiro a gente sabe que é o que está no Brasil, é o que está no Brasil, nasceu no Brasil, foi feito no Brasil. Então, aqui, nesse adjetivo, a gente não tem discussão. É um adjetivo objetivo. Concorda? Você entendeu a diferença entre um e outro? No adjetivo objetivo, não há discussão. Não há algum tipo de discussão, né? Por quê? Não tem discussão. Porque é para mim, é para você. Diferente do que acontece com o adjetivo subjetivo. Por quê? Porque cabe discussão. O que é para mim pode não ser para você. Eu digo assim, Marli, eu e a minha criatividade. Marli é graciosa. Graciosa, vamos deixar graciosa. O que é graciosa para mim? É graciosa para você? Gente, para mim uma pessoa graciosa é uma pessoa elegante. Para mim, graciosa é uma pessoa que não se veste de forma vulgar, que se comporta com educação. É a mesma coisa para você? Se for, ok. Se não for, é porque cabe discussão. E aí ele passa a ser relativo. Você tem que lembrar da seguinte forma: é para mim, é para você? Cabe discussão. Se não couber discussão, é porque ele é um adjetivo objetivo. Se couber discussão, é porque o adjetivo ele é subjetivo. Tá bom? A gente agora vai para a classificação dos substantivos, tá? Classificação dos substantivos. Pronto. A gente primeiro vai ver o que é um substantivo simples e um substantivo composto. Também, gente, eita. Não, gente, substantivo não, adjetivos, né? É a mesma coisa dos substantivos. Por quê? A gente vai considerar o que é um adjetivo simples e composto, primitivo e derivado, uniforme e biforme, né? Só que aí eles têm uma classificação diferente, que é o superlativo e o comparativo, tá? Então, primeiro a gente vai ver a classificação do adjetivo. Socorro, Deus, o nome é adjetivo. Socorro, 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 Deus. Vamos colocar aqui em letras garrafais, para que a gente não esqueça. Pronto, acho que agora dá certo. Então, a gente vai ver quando um adjetivo,
ele é simples e quando ele é composto. Quando é que o adjetivo, ele vai ser simples? A mesma coisa que a gente aprendeu nos substantivos. Ele vai ser simples quando ele apresenta só um radical. Quando você se utiliza só de uma palavra para expressar essa qualidade, essa característica, essa condição ou esse estado ao substantivo. Então, quando eu digo a palavra pobre, ele é pobre. Ele é magro. Você tá vendo que eu só utilizei um radical para escrever o nome desses adjetivos? Como eu só usei um, aqui a gente vai colocar até o R. A gente usa o superlativo sintético macérrimo, né? Mas o vulgar admite o nome magríssimo. Enfim, a gente vai olhar isso depois. Então, eu utilizei só um radical. Agora, veja o composto. Porque quando eu utilizo o adjetivo composto, eu vou utilizar mais de um radical, assim como no substantivo. Veja que eu posso colocar... deixa eu ver. Pronto. A roupa é luso brasileira. Veja, eu utilizei esse radical e eu utilizei esse radical. Luso de Portugal, brasileira de Brasil. Eu utilizei dois radicais. Quando eu digo assim, a menina é super interessante. Super interessante. Veja, eu também utilizei dois radicais. Então, quando você utiliza dois ou mais radicais para expressar o nome do adjetivo, é porque o adjetivo ele é composto. Se você utilizou só um radical, é porque o adjetivo ele é simples. Não tem muita complicação, né, gente? Vamos ver agora o primitivo. Da mesma forma, gente, o primitivo é aquele adjetivo que ele dá origem a outros adjetivos. Primitivo. Olha, quando eu digo assim, o menino é bom. Pronto, bom. O menino é bom. A roupa é branca. Porque de bom, gente, eu posso criar bonzinho, bondoso. De branco, eu posso criar brancura, esbranquiçado. Porque essas palavras aqui, esses adjetivos aqui, eles têm o poder de fazer com que outros adjetivos sejam criados. São os primitivos, são os primeiros, são os que dão origem. Já os derivados são aqueles que nascem do primitivo. Então, derivado a gente vai ter bondoso, esbranquiçado, porque eles nasceram dos primitivos. Tudo bem? Tem dificuldade até agora? Não, né? Até agora tá muito tranquilo. Agora, gente, a mesma coisa a gente tem que avaliar aqui em uniforme e biforme. O substantivo, ele é uniforme quando eu só tenho uma única palavra para designar ambos os gêneros. Ou seja, eu vou usar um adjetivo só para se referir a um substantivo que está no masculino e o que está no feminino, tá? Então, eu digo assim. Pronto. Menino feliz. Menina feliz. Você tá vendo que, veja,
Aqui, menino tá no singular e tá no masculino. Veja, a palavra é uma palavra só. Menina tá no feminino, mas o adjetivo é uma palavra só. É a mesma palavra para designar gênero masculino e gênero feminino. Vejam a palavra hipócrita. Hipócrita. Veja aqui, menino, hipócrita. Menina, hipócrita. É a mesma palavra, é o mesmo adjetivo para ser utilizado em ambos os gêneros, tá? Esse aqui também não tem muita dificuldade, né? Você lembra de substantivo? Vamos agora para os biformes. O biforme é aquele que tem duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. Ele vai variar conforme o gênero. Então, eu tenho menino simpático. Menino masculino, simpático, adjetivo no masculino. Menina simpática. Feminino, feminino. Tá vendo aí? Esse aí é um adjetivo biforme, porque nós temos duas formas que variam conforme o gênero. E por último, na classificação, a gente vai encontrar o adjetivo superlativo e a gente vai encontrar o adjetivo comparativo. Quando é que ele é superlativo, gente? O adjetivo, ele é superlativo quando ele tem o poder só de intensificar o poder daquele adjetivo. Você não vai comparar, você vai intensificar a qualidade. Quando eu digo assim, João é bom, preste atenção. O adjetivo é bom. João é bom. O adjetivo aqui é bom, concorda? Pronto. Para eu colocar esse adjetivo no superlativo, eu tenho que intensificar. Como eu poderia colocar? João é muito bom. Ou eu posso intensificar. Aqui a gente intensificou de forma analítica. Depois eu explico o que é. E aqui a gente vai intensificar de forma sintética. João é boníssimo. Aqui, veja, eu não comparei João com outras pessoas. Quando eu disse João é muito bom. Ou então, João é boníssimo. Quando eu disse isso, que João é muito bom ou João é boníssimo, eu apenas intensifiquei a qualidade que ele já tem. Tá certo? Já o comparativo é diferente, porque no comparativo eu vou fazer a comparação de adjetivos, só que com seres diferentes. Eu vou utilizar a comparação das qualidades. Quando eu digo assim, Pedro é mais alto do que João. Veja, o adjetivo que eu tenho é alto. Mas veja que eu fiz uma comparação. Primeiro, eu tenho duas grandezas diferentes e eu vou utilizar aquele adjetivo para comparar com uma grandeza e com a outra grandeza. Para isso, eu me utilizo das expressões é mais do que ou é menos do que. Veja que para ter a comparação, eu preciso necessariamente ter duas grandezas diferentes. No superlativo, não. Eu só preciso ter uma grandeza diferente, porque o objetivo não é comparar. O objetivo é intensificar. Tá bom? Tudo bem? Espero que sim.
Agora, eu quero que a gente pare para analisar o grau dos substantivos. Tá bom? Por quê? Porque, infelizmente, gente, eu sei que tem muita gente que tem dificuldade nisso, só que cai bastante, tá bom? Então, eu quero que vocês prestem atenção, porque cai, tá? Cai em prova e não é a coisa mais fácil de se aprender, tá bom? Você vai ter que ter muita atenção, mas se você também pegar o manejo, você vai embora, tá? A gente vai aprender hoje, agora, aprender não, eu acho que é revisão, porque eu quero acreditar que você sabe essa parte aqui, tá? Grau dos adjetivos. Acabei de explicar a você que, meu Deus, eu tento fazer as coisas bonitas e acaba grau dos adjetivos. Pronto. Ótimo. Ficou ruim, né? Tá. Ruim. Preste atenção. Eu acabei de dizer a você que nós temos 2 graus. Graus não, tá? Graus. Nós temos 2 graus do adjetivo. Nós temos o grau normal que a gente nem conta, né? Veja. Deixe-me ver como é que eu vou fazer aqui, ó. Nós temos o grau comparativo. Eu acabei de explicar. Aqui necessariamente, meu Deus, necessariamente a gente precisa ter 2 grandezas diferentes. Aqui a gente tem o grau comparativo de igualdade. Nós temos o grau comparativo de superioridade. E nós temos o grau comparativo de inferioridade. Preste atenção aqui. Então, você lembra que para ser o grau comparativo, para a gente colocar o adjetivo no grau comparativo, eu preciso ter 2 grandezas diferentes. Tá bom? Aqui, necessariamente, eu preciso ter 2 grandezas diferentes. Então, digamos que eu vou utilizar... Qual foi o que eu usei? Alto. Foi? Alto. Vamos usar um adjetivo diferente. Cruel. Eita, pra ela, como é cruel. Pronto. Digamos que o adjetivo que a gente vai fazer o exemplo seja cruel. Eu não sei se eu tento escrever para melhorar, se fica bom, se fica pior, eu fico muito na dúvida. E aí, quem tem toque vai me entender. Pronto. Digamos que o adjetivo que a gente vai utilizar, que a gente vai fazer essa flexão, seja cruel, tá? Então, a gente já viu que para a gente utilizar o adjetivo cruel no grau comparativo, obrigatoriamente a gente precisa ter 2 grandezas diferentes, tá bom? Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar, como eu sou muito criativa, Pedro e João. Aqui nas grandezas diferentes, tá? E lembre que o adjetivo é cruel. Na igualdade, gente, o adjetivo, ele é igual para Pedro e é igual para João. Eles estão na mesma equivalência. Então, Pedro
é tão cruel quanto José. Ficou apertadinho, né? Pedro é tão cruel quanto José. Veja que quando eu digo que Pedro é tão cruel quanto José, eles estão em uma situação de igualdade, de equivalência. Nenhum é mais cruel do que o outro, mas eles são cruéis na mesma equivalência, na mesma igualdade, tá? Vamos agora utilizar esse adjetivo cruel no grau comparativo de superioridade. Quando eu falo em superioridade, eu vou entender que um é superior em relação ao outro, comparando o adjetivo. Então, Pedro é mais cruel que José. Gente, tanto faz você dizer é mais cruel que José ou é mais cruel do que José. É a mesma coisa. Você tem a faculdade de escrever do que ou que, tá bom? Isso não interfere na ortografia, tá bom? Na semântica. E o comparativo de inferioridade, a gente sabe que um vai ter o adjetivo inferior em relação ao outro. Então, Pedro é menos cruel que José. Eu tive que abreviar, tá? O quê? Pedro é menos cruel. Por quê? Porque é inferioridade. Superioridade é mais. E igualdade é tanto quanto. Tá bom? Ou tão quanto. Ok. Esse, gente, é o comparativo. O comparativo a gente tem de igualdade, superioridade e inferioridade. E o comparativo, você vai lembrar que no comparativo você precisa necessariamente ter duas grandezas diferentes para que seja possível a comparação. Se você não tiver duas grandezas diferentes, não há possibilidade de você fazer essa comparação, tá bom? Nós temos o que algumas gramáticas chamam de grau positivo ou normal, que é o próprio adjetivo em si. Como ficaria? Pedro é cruel. Você só vai aplicar... Meu Deus do céu. Pedro é cruel. Você vai aplicar o adjetivo àquele substantivo de forma não intensificada e de forma que você não compara. É o adjetivo normal, tá bom? Sem comparação, sem intensificação, só o adjetivo. E nós temos também o grau superlativo, que é aquele que a gente sabe. Eu vou colocar aqui porque tem bastante coisa nesse. A letra feia desce. Nós temos o grau superlativo, que aqui a gente sabe que não precisa ter duas grandezas diferentes, porque a gente trabalha com intensificação do adjetivo, tá? Olha, você ficou em dúvida, vá pausando o seu vídeo. Pause o vídeo, tente tirar a dúvida, faça a pergunta, mas eu acho que tá aqui de uma maneira bem simples para você entender, tá bom? Mas caso esteja difícil a compreensão, você vá parando aí o vídeo, vá fazendo suas anotações e depois eu vou mandar um exercício pra gente praticar, tá bom? Então, veja. Nós temos aqui
no superlativo, a gente já viu que não tem comparação aqui no superlativo. A gente vai só intensificar aquele adjetivo. Veja, o adjetivo é sobre Pedro e o adjetivo é cruel, tá? Pronto. Porque aqui é o grau normal, lembra? No superlativo, a gente vai ter o superlativo relativo. Era para ter feito com azul, né? Relativo. E nós temos o absoluto. Quando é que acontece de eu variar o adjetivo no grau superlativo relativo? Gente, quando eu vou fazer essa intensificação do meu adjetivo no superlativo relativo, eu disse a vocês que não tinha comparação, né? Veja que aqui, nesse grau comparativo aqui, ó, eu começo a riscar, vai ficando feio. Eu precisei ter duas grandezas diferentes para poder fazer essa comparação. Aqui no superlativo, a gente não tem duas grandezas diferentes. Aqui no relativo, gente, a gente vai fazer uma intensificação desse adjetivo em relação a um grande grupo. Ou seja, eu não vou fazer uma comparação específica com alguém, mas eu vou colocá-lo numa posição de destaque em relação a um grande grupo. Eu quero que você lembre disso, tá? Que o relativo é em relação a um grande grupo. Ou seja, eu vou intensificar, eu vou colocar aquele adjetivo numa posição de destaque em relação a um grande grupo, intensificando o seu sentido. Então, o relativo, ele ainda pode ser de não vai dar, né? Superioridade. Ou pode ser de inferioridade. Como assim, Luciana? Eu vou utilizar... eu sei que no comparativo eu preciso ter duas grandezas diferentes. E no superlativo, eu vou só intensificar aquele adjetivo. Exatamente isso. Só que o superlativo, ele ainda se divide em relativo e absoluto. O adjetivo, ele vai estar no superlativo relativo quando eu intensifico, quando eu coloco aquele adjetivo numa posição de destaque em relação a um grande grupo. E ele pode se dividir em superioridade e inferioridade. Veja, quando eu digo assim, Pedro é o mais cruel da sala. Olha que lindo. Pedro é o mais cruel da sala. Você consegue notar que eu não tenho outra grandeza? Aí eu só tenho Pedro? Pronto. Só que eu tenho um grande grupo aqui. Qual é esse grande grupo? O grande grupo da sala. Então, veja que eu estou colocando aquela característica de João numa posição de destaque em relação a esse grande grupo. Pedro é o mais cruel da sala. Eu não estou comparando Pedro com ninguém. Eu estou colocando aquela característica de crueldade de Pedro em uma posição de destaque, né? Eu estou colocando numa posição de intensidade, né? De destaque em relação aos demais que compõem aquele grande grupo. A mesma coisa acontece com o superlativo relativo de inferioridade. Eu também vou fazer essa posição de destaque em relação ao grande grupo. Só que agora veja que é inferioridade. Então, Pedro é o menos. Por que menos? Porque é de inferioridade. É o menos cruel da sala. Percebeu? Você consegue entender que agora eu não estou comparando a característica de João, de Pedro, né? De Pedro em relação a outra grandeza, mas que eu estou intensificando o seu adjetivo, né? No caso, de forma inferior, em relação a um grande grupo.
Pronto. Luciana, precisa decorar? Precisa, meu bem. Você precisa decorar porque as bancas cobram demais. Demais esse assunto, viu? Professora, como eu vou fazer? Você vai refazer esse mapa mental que eu estou fazendo com você várias vezes. Lembrando que o comparativo precisa ter duas grandezas diferentes. Lembrando que o superlativo não tem comparação com nenhuma grandeza. Mas no superlativo há uma intensificação do adjetivo, de forma relativa ou de forma absoluta. Por que de forma relativa? Porque relativamente é em relação a um grande grupo. Não é uma grandeza em específico, mas é relativo a um grande grupo, tá bom? E o absoluto, gente, não tem qualquer tipo de posição de destaque em relação a um grande grupo. O que a gente vai encontrar no absoluto é a pessoa por si só, tá? Você vai colocar, você vai intensificar aquele adjetivo de forma analítica ou de forma sintética. Então, o absoluto, ele se divide em... Vou colocar assim, tá? Vou colocar mais pra cá pra poder copiar, dá pra copiar. Analítico. E sintético. O que eu quero que você lembre aqui, que para nós flexionarmos esse adjetivo no grau superlativo absoluto, a gente vai se utilizar, gente, não de exposição de destaque em relação a um grande grupo, mas em relação ao próprio substantivo, de forma analítica ou de forma sintética. No analítico, eu quero que você circule o A e eu quero que você lembre de advérbio, advérbio de intensidade. Então, para eu intensificar essa característica de Pedro, eu vou me valer de um advérbio. Você circula o analítico e vai lembrar de advérbio. Advérbio de intensidade. Quando eu digo assim, aqui no analítico. Pedro é muito cruel. Olha, aqui, ó, no grau normal, é só Pedro é cruel. Mas veja que quando eu intensifiquei de forma analítica, eu me vali de um advérbio de intensidade. Pedro é muito cruel. Pedro é bastante cruel. Pedro é deveras cruel. Eu vou me valer de advérbios de intensidade, tá bom? E o sintético, eu quero que você circule o S e você lembre de sufixo. Então, você vai acrescer um sufixo no adjetivo para poder fazer essa flexão. Então, Pedro é crudelíssimo. Crudelíssimo é quando o nosso adjetivo ele está no grau superlativo absoluto sintético. Daí nasce o chiquíssimo, daí nasce o boníssimo, daí nasce o elegantíssimo, tá bom? Que a gente utiliza tanto no dia a dia. Nasce disso aí. Quando você vai fazer essa intensificação do adjetivo de forma absoluta sintética, né? Você vai acrescer um sufixo. O sufixo é essa parte que vem depois do nosso radical. Tá bom? Olha para esse mapa mental, respira e diz assim: professora, eu agora vou decorar todo esse mapa. Sim, porque é isso que você precisa fazer, tá bom? Muitas questões sobre grau dos adjetivos e não dá pra gente dizer que é a coisa mais fácil do mundo. Mas se você parar, você entender o que cada um significa, fica mais fácil, tá? Então,
eu quero que você olhe para esse mapa mental com muito carinho e você comece a fazer o seu aí, tá bom? Porque você vai precisar estar com esse conteúdo na ponta da língua, tá? A gente precisa, eu vou só falar, gente, alguns, tá? Alguns adjetivos no grau superlativo, absoluto, sintético. O de ágil, ele é muito ágil, ele é agílimo ou ele é agilíssimo. Ele é muito agradável, ele é agradabilíssimo. Ele é muito amargo, ele é amaríssimo. Ele é muito amável, ele é amabilíssimo. Ele é muito amigo, ele é amicíssimo. Ele é muito antigo, ele é antiquíssimo. Ele é muito áspero, ele é aspérrimo. E por aí vai. Célebre, ele é muito célebre, ele é celebérrimo. Ele é muito difícil, ele é dificílimo. Ele é muito doce, ele é dulcíssimo ou docíssimo. Ele é muito feliz, ele é felicíssimo. Ele é fiel, ele é muito fiel, ele é fidelíssimo. Ele é muito frágil, ele é fragílimo. E aí, gente, a gente tem uma quantidade de adjetivos no superlativo absoluto sintético incrível, né? Depois eu vou passar uma lista e para que vocês tenham só o entendimento daquele dali, tá? Não é obrigatório você decorar tudo, não. O que você precisa decorar é justamente esse mapa mental que está agora à sua frente. E isso é necessário, tá bom? Então, pare para você olhar com carinho. Vai parar, vai fazer o mapa mental, precisa decorar. Luciana, não quero. Eu vou tirar esse marca-texto porque ficou horrível. Eu não quero, eu não tenho tempo. Você precisa ter tempo. Eu não quero que você estude português só passando por cima do conteúdo, não, porque não vai fazer diferença na sua preparação, não, tá bom? A gente agora vai ver... Queria um verde. A gente agora vai ver locução adjetiva. Eu acho que você... Tá, é carnaval, é. Locução adjetiva. Olha, primeira coisa que eu quero que você... aliás, se recorde, né? Você saiba não, porque eu sei que você já sabe disso. Toda vez que você vir a expressão locução, preste atenção. Locução significa duas ou mais palavras com valor de adjetivo. Ah, não, Luciana, mas a locução que eu estou estudando agora é a prepositiva. Pronto, a mesma coisa. Duas ou mais palavras com valor de preposição. Não, Luciana, mas agora é a locução substantiva. Pronto. Duas ou mais palavras com valor de substantivo. Locução, gente, significa duas ou mais palavras com valor de alguma coisa. Tá bom? Duas ou mais palavras com valor de alguma coisa. Ok? Pronto. Então, a primeira coisa que eu quero que você lembre. A locução adjetiva é a junção de duas ou mais palavras com valor de adjetivo. Ou seja, exerce tem o mesmo valor de um adjetivo. Quando eu digo assim, estou com dor de estômago. Preste atenção. Preste atenção. Olha, gente, eu tenho aqui um substantivo chamado dor, certo?
dor. É um substantivo abstrato. Só existe a dor porque eu posso senti-la. Para esse substantivo existir, ele depende de que eu sinta, ok? Então, veja. Eu tenho esse substantivo dor. Aí, veja que eu tenho aqui um grupinho de palavras que serve para especificar esse substantivo. Concorda? Veja, não é qualquer dor, é uma dor específica. Essa é a função do adjetivo. Ela vai especificar, ela vai qualificar, ela vai caracterizar, ela vai dar uma condição, ela vai dar um estado. Mas eu quero que você lembre dessa palavra especificar. Quando eu digo assim, eu tenho um tablet rosa. Ora, eu poderia só dizer eu tenho um tablet. Ok, mas eu não iria especificar a cor. Ele estaria de forma inespecífica, sem especificação. Mas quando eu digo que eu tenho um tablet rosa, esse rosa serve para especificar o meu tablet. Veja, eu dei uma informação a mais a você, tá bom? Então, a locução adjetiva, o adjetivo tem o mesmo valor. Ambos têm o mesmo valor um do outro. Então, a minha locução adjetiva, assim como o adjetivo, eles têm esse valor de especificar. Tem valor de especificação. Eu quero que você lembre dessa palavrinha. Especificação. O adjetivo ou a locução adjetiva tem esse poder de especificar, tá bom? Então, veja. Estou com dor de estômago. Eu poderia simplesmente dizer estou com dor. Mas você consegue entender que por meio desse grupo de palavras aqui, eu especifiquei que dor era, não era dor de cabeça, não era dor no braço, não era dor nos rins, não era dor no pâncreas, não era dor nos pulmões, era dor de estômago. Entendeu? Dor de estômago. Então, essa expressão aqui, veja, eu tenho uma expressão porque eu tenho duas palavras. Elas têm o valor de um adjetivo. Por que tem valor de adjetivo? Porque serviu para especificar que dor é. Não é qualquer dor, é uma dor de estômago. Então, veja, essa junção de duas palavras, pode ser duas ou mais, duas palavras que especificam o substantivo, eu vou chamar de locução adjetiva. Olha que coisa linda. Aqui eu posso substituir por outra palavra, que seria qual? Estomacal. Ah, Luciana, então você está querendo me dizer que toda locução adjetiva vai ter uma outra equivalente? Não, gente. Nem sempre a gente vai encontrar uma locução adjetiva que ela tenha um equivalente como adjetivo, tá bom? Nem sempre. Eu só quero que você lembre que, para ser locução adjetiva, eu preciso, primeiramente, ter duas ou mais palavras, e esse conjunto de palavras, ele vai servir para especificar algo sobre o meu substantivo. Entendeu? Geralmente, é toda vez? Não, geralmente. A minha locução, ela vai ser formada de preposição, geralmente, tá, viu? Geralmente, viu, gente? Preposição mais um substantivo. O de estômago aqui, que a gente viu que é a locução adjetiva. Locução adjetiva. Veja, essa locução adjetiva aqui é composta de preposição e substantivo. Concorda? Quando eu digo assim, ó, recebi flores do campo. Pronto.
Recebi flores do campo. Você concorda que eu poderia simplesmente ter dito eu recebi flores? Poderia, não poderia? Eu poderia ter só dito assim. Recebi flores. Mas veja, eu não recebi só flores. Não foi uma flor qualquer. Eu especifiquei o tipo de flor que eu recebi. Não foi qualquer flor. Foram flores do campo. Você percebe que esse conjunto de palavras aqui deu uma especificação ao meu substantivo? Olha, não foi qualquer tipo de flor, foi flor do campo. Veja, eu especifiquei. Lembra dessa palavra, cristão? Especificação. É o poder que tem essa locução adjetiva de especificar. Guarde com carinho, tá bom? Eu sei que português é muito difícil. Talvez você esteja encontrando muito... Meu Deus, eu tento escrever, mas... Talvez você esteja encontrando muita dificuldade para aprender português. Eu não sou louca de dizer a você que é fácil, tá bom? Que é a disciplina mais fácil de se aprender, porque não é. E um professor que chegar e falar isso a você, ele está mentindo ou ele quer ibope, tá? Não é, gente, não é, concordo, não é. Mas quando a gente vai entendendo o manejo da língua portuguesa, porque ela também, assim como o direito, é um todo. Ela faz parte de um todo. Você não vai encontrar assuntos que fazem sentido você estudar uma primeira vez sem que você tenha visto um outro antes. Ou seja, eu não consigo entender quem vai estudar sintaxe, em primeiro lugar, antes de ter visto morfologia. Não, gente, pelo amor de Deus, isso não é nem normal, tá? De dizer a vocês. Porque português também, ele exige esse manejo, sabe? As coisas, elas dentro do português, elas são esse todo unido. É um complexo de assuntos que você precisa ver na determinada ordem. Mas, voltando, eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas quando você começa a se apegar a alguns detalhes, fica mais fácil. E é esse detalhe que eu quero que você pegue aqui em locução adjetiva. A locução adjetiva, ela tem o mesmo valor de adjetivo, só que ela vem em forma de duas ou mais palavras. E a locução adjetiva, ela tem esse poder de especificar o substantivo, tá bom? Então, veja, eu já disse a você que a locução adjetiva, ela vem em forma de duas ou mais palavras. Ela tem valor de adjetivo. Geralmente, eu vou colocar geralmente para você não se apegar a isso como se fosse uma regra, tá? Geralmente, porque, se bem que eu acho que eu só consigo lembrar de uma exceção, quando eu digo assim, cardápio de hoje, né? Esse de hoje é uma locução adjetiva, mas ela é formada por uma preposição e um advérbio. Não é uma preposição e um substantivo. Geralmente, ela é composta de preposição mais substantivo. E geralmente a uma equivalente, a uma palavra equivalente. Geralmente, não vai ser todas as vezes, tá? Eita, pra ela como escreve. Então, veja aqui, ó. Quando eu digo assim, recebi flores do campo, veja, eu poderia só dizer
Recebi flores. Mas veja, eu quis ser mais específica, né? Então, eu especifiquei que tipo de flor eu recebi. Não foram orquídeas, mas eu recebi flores do campo. Então, esse do campo é uma especificação para as minhas flores. Ela tem valor de adjetivo, só que ela tem mais de uma palavra, então ela é locução adjetiva. Eu poderia substituir por outra palavra? Poderia, professora, eu poderia substituir por flores campestres. Outro exemplo, quando eu digo assim, ela tem força de leão. Ó, ela tem força de leão. Veja, eu poderia simplesmente dizer, ela tem força, mas eu quis especificar que tipo de força é, né? Então, ela tem força de leão, não é qualquer força. Olha, a especificação aqui desse substantivo. Preposição, substantivo. Ela tem força leonina. Entenderam o funcionamento da locução adjetiva? Tem esse poder de especificar o substantivo que ele acompanha. Carinho de pai. Veja, não é qualquer carinho, é o carinho de pai, é o carinho paterno. Olhar de gato. Não é qualquer olhar, é o olhar de gato. Então, eu posso substituir por olhar felino. Luz do sol. Não é qualquer luz, eu estou me referindo à luz do sol. Eu posso substituir por outra expressão? Posso. Luz solar. Água de chuva. Não é qualquer água, é a água de chuva. Então, veja, esse de chuva está especificando sobre a minha água, está dando uma especificação sobre a minha água. E eu posso substituir por uma palavra? Posso. Água pluvial. Então, a locução adjetiva tem esse poder, tá bom? De especificar o substantivo a que se refere, tá bom? Vamos para outra parte? Agora, a gente vai para o plural dos adjetivos compostos. Gente, deixa eu me colocar aqui. Plural. O adjetivo simples, ele vai variar. A gente tem uma facilidade muito grande, né? De pluralizar adjetivo. Da mesma forma como a gente tem a facilidade de pluralizar substantivos, né? Meio que intuitivo. O problema está quando o adjetivo ou quando o substantivo ele é composto, né? Quando ele é feito de mais de uma palavra. Aí muitas vezes a gente encontra uma dificuldade, plural de, uma dificuldade maior. Plural de adjetivos compostos. Por quê? A gente não sabe se varia a primeira palavra, se varia a segunda, se as duas variam, se no caso as duas ficam invariáveis. É um pouco mais complicado. Mas veja, geralmente os adjetivos compostos, geralmente, tá bom? Geralmente, os adjetivos compostos, eles vêm separados por hífen, né? E aí, nesse caso, apenas o último elemento, ele deve ser modificado, né? Para variar em gênero e número com o substantivo a que se refere. Então, eu tenho política, deixa eu colocar aqui outra cor. Política. Política econômico-social. Nesses casos, gente, geralmente, preste atenção, eu estou dizendo que geralmente, a regra geral é essa, só o último elemento vai concordar em gênero e número com o substantivo a que se refere. Então, veja, ela participou de uma política, ela escreveu
o discurso da política econômico-social. Elas escreveram os discursos das políticas. Olha aqui, como seria? Políticas econômico-sociais. Só o último elemento vai variar para concordar com o substantivo a que se refere. Criança mal educada. Ela é uma criança mal educada. Eu estou devendo uma aula de hífen, né? Mas deixe-me explicar logo aqui bem rapidinho como é que fica o manejo, né, em relação ao hífen de bem e mal. Bem, eu gosto de brincar da seguinte forma. Bem, ele não gosta de ninguém. Então, a palavra ela é formada pelo prefixo bem. Você sempre vai utilizar hífen. Por quê? Bem não gosta de ninguém. Sempre quer hífen, tá bom? Bem-vindo, bem-amado, bem-humorado, bem educado. Sempre vai pedir hífen, porque bem não gosta de ninguém, tá bom? Bem sempre vai querer hífen. Já mal é uma pessoa tranquila. Mal só vai requerer hífen em 3 situações. Quando a palavra seguinte começar com vogal, começar com H ou começar com L. Pronto. Nesses 3 casos, mal quer hífen. Em todos os outros casos, mal não quer hífen, tá bom? Mas a gente vai ter essa aula depois. Então, criança mal educada. Qual seria o plural de criança mal educada? Crianças mal educadas. Porque só o segundo elemento vai se flexionar para concordar com o substantivo a que se refere. Luciana, a gente tem exceção? Obviamente que a gente tem. A primeira exceção que eu trago para vocês é surdo-mudo. Primeira exceção. É caso de decorar? É, Luciana. É, aluno. Primeira exceção. E a mão já está tremendo. Primeira exceção. A palavra surdo-mudo. Por quê? Porque vão variar os dois, tá bom? Então, eu faço o seguinte. Meninos surdos. Os dois variam nesse caso, tá? Surdos, mudos. Meninas surdas, mudas. Prestem atenção agora, porque a gente vai ter uma regra de invariação. Pronto, invariação. A gente tem variação e a gente vai ter... Meu Deus, que coisa horrorosa. Invariação, gente. Toda vez que o adjetivo composto, ele tiver no último elemento um substantivo, ele é invariável. Não entendi, Luciana. Adjetivo composto cujo último elemento seja um substantivo. Adjetivo composto cujo elemento seja um... Acho que dá para entender aqui, que eu vou dar o exemplo agora. Não varia? Não varia, tá bom? Nenhum vai ao plural. Eu tenho o nome
blusa verde abacate. Linda, perfeita. Pronto. Blusa verde abacate. Eu tenho um substantivo, certo? Blusa. E eu tenho o meu adjetivo composto. Veja, está especificando, está caracterizando a minha blusa, certo? Cor. Cor é adjetivo aqui no caso. Só que se você olhar esse adjetivo composto, você vai ver que o último elemento, o último elemento é um substantivo, abacate. Entendeu? Não é um substantivo? Verde aqui é adjetivo, mas aqui não é substantivo, abacate? Então, nesse caso aí, nenhum varia. Nenhum varia. Preste atenção. Então, no caso, fica blusas verde abacate. Oxe, Luciana, que estranho. Nenhum vai variar? Não. Nesse caso aí, nenhum vai variar. Por quê? Porque o último elemento desse adjetivo composto é um substantivo. Deixa eu me lembrar aqui de outro exemplo. É a nova. Batom vermelho paixão. Ó, vermelho paixão. Batom é o meu substantivo, concorda? Concordo, é o meu substantivo. Aí eu tenho o meu adjetivo composto, olha. Tá especificando a cor do meu batom. Tá dando uma característica, né? Tá qualificando esse batom, tá especificando esse batom. Aí veja, esse adjetivo aí, gente. Vermelho paixão, é adjetivo composto. Você concorda que o último elemento é um substantivo? Paixão. Paixão é um substantivo abstrato. Só existe a paixão se eu senti-la. Você concorda que o último elemento aqui é um substantivo? Pronto, então nesse caso, nenhum desses dois aqui, ó, nenhum dos dois irão variar. Aí fica batons. Vou colocar aqui embaixo, vermelho, paixão. Outro que também, gente, é invariável é quando você utiliza a expressão cor de. E o último nome do elemento, olha, deixa eu mudar aqui a cor. Cor de substantivo. Como assim, Luciana? Cor de substantivo. Quando você diz cor de rosa. Rosa, olha. Rosa não é um substantivo? É, então não varia também. Blusa, cor de rosa. Blusas, cor de rosa. Por quê? Porque tem uma expressão cor de e o último elemento é um substantivo. Nesse caso também não vai variar. Preste atenção, veja aí se você conseguiu entender. É complicado? Não, gente. Não temos muitas regras, tá bom? A gente agora vai para a última regra do plural de adjetivos compostos. Que, o quê? São aquelas expressões que sempre são invariáveis. Elas nunca vão ao plural. Você nunca, se você pluralizar esses adjetivos compostos, você vai escrever errado. Então, para um pouquinho o vídeo. Anota. Tem que decorar? Obviamente que sim. Você tem que decorar isso sim, tá? Dá só pra escutar, né? A garrafinha. Eu abrindo e fechando a garrafinha. Então, vamos agora para o plural de adjetivos compostos, que são sempre invariáveis. Ou seja, você vai pluralizar só o substantivo. O adjetivo, ele vai permanecer invariável. Não esquece, cristão, tá? Então, vamos lá. Coloca assim. São sempre invariáveis. Ou seja, gente, nunca
vão ao plural, são sempre invariáveis. Nunca vão ao plural, nunca. Azul marinho, lá vai a doidinha. É aqui. Azul marinho, nunca, 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 nunca vai ao plural. Azul marinho. Ah, Luciana, então, tanto faz dizer blusa azul marinho ou dizer blusas azul marinho? Sim, você nunca vai utilizar blusas azuis marinho ou blusas azul marinhos. Tá errado. Azul marinho, ela é uma expressão, um adjetivo composto invariável, tá bom? Azul marinho. Azul é muito referente à cor, tá? Azul marinho, azul celeste, furta-cor, ultra violeta. Gente, como assim? Eu vejo tanto a expressão raios ultravioletas. Pois é, está errado. Ultravioleta é um adjetivo composto, sim, gente, olha, porque é composto por um prefixo e por um substantivo. Ele é sempre, sempre, sempre invariável. Quem escreve raios ultravioletas escreve muito mal, escreve errado. Porque ultravioleta, agora para não apagar, pronto. Ultravioleta é um adjetivo composto invariável. Ele nunca vai ao plural, tá bom? Outra expressão também é a expressão sem sal. Ah, o povo nem usa mais, é verdade. Outra expressão, outro adjetivo composto invariável é sem terra. São moradores sem terra. São crianças sem terra, tá bom? Não é sem terras. Ah, ele mora lá nos sem terra. Aí tá correto. Eles moram nos sem terras. Nada disso, criança. É sem terra. Outra expressão, verde musgo. Blusa, verde musgo. Blusas, verde musgo. O cor-de-rosa, gente, eu coloquei já na regra anterior, né? Mas como eu sei que você vai ter que decorar isso aqui, eu quero muito que você decore já com cor-de-rosa. E a última expressão é 0 quilômetro. Não é carro 0 quilômetro, não. Não é carros 0 quilômetros, não. A expressão correta é carros 0 quilômetro, tá? Então, eu tenho que decorar sim. Você precisa decorar isso aí. Por quê? Porque eu vou passar depois algumas questões da banca do Instituto AOCP, eu vou passar da banca Sebrasp e eu vou mostrar a vocês que a banca cobra, viu? Então, assim, eu quero que você decore. Luciana, muita coisa para decorar. Ah, meu bem, não posso fazer nada para ajudar você nesse sentido. Por quê? Porque eu já queimei a pestana há muito tempo atrás e decorei. E depois que você decora, você não esquece. Não pense que com o passar do tempo você esquece, porque você não esquece, tá bom? Então, eu vou mandar um exercício, você vai responder e a gente vai analisar as respostas, tá bom? Nossa próxima aula é sobre numerais, tá bom? Beijo, fica com Deus.